Um homem rico acabou se casando com a irmã menos atraente de seu melhor amigo como uma brincadeira, mas logo tudo mudou. Numa boate sofisticada em São Paulo, onde a elite se reunia entre charutos importados e taças de cristal tilintando, Eduardo Moreira estava no centro da comemoração. Cercado por empresários influentes e mulheres deslumbrantes, ele celebrava mais um negócio milionário no setor imobiliário que ampliava seu império. Seu rosto estampava capas de revistas, sua fortuna só aumentava a cada negócio, e a admiração que recebia era quase palpável. Porém, por dentro, ele se sentia vazio. A empolgação que antes o impulsionava parecia agora rotineira e sem brilho, enquanto seus olhos se fixavam nas janelas escuras, refletindo seu semblante enquanto os brindes ecoavam ao seu redor. Ao seu lado, Carlos Silva notou o cansaço discreto por trás da postura calma de Eduardo. Proveniente de uma das famílias mais tradicionais do país, Carlos sempre soube identificar pontos fracos nas pessoas para usá-los a seu favor. Ele observava Eduardo há anos e sabia que, apesar de sua riqueza e fama, sua vida seguia um roteiro previsível. Negócios audaciosos, mulheres impecáveis e uma agenda social organizada até o último detalhe. Foi então que Carlos teve uma ideia inusitada. Entre goles de um bom uísque envelhecido, ele desafiou Eduardo com uma aposta diferente. De todas as outras, um casamento, mas não com qualquer pessoa. Eduardo teria que se casar com alguém completamente fora do seu padrão, por 6 meses, sem contrato pré-nupcial e sem benefícios financeiros, ainda que se tratasse de um casamento de verdade, sem garantias ou vantagens extras. A proposta soou absurda e Eduardo riu balançando a cabeça, mas Carlos não desistiu e, com um sorriso malicioso, provocou que Eduardo estava se tornando previsível demais. Um homem acostumado a conquistar tudo com seu dinheiro e charme, mas incapaz de enfrentar um desafio real. A provocação acertou em cheio, e então Carlos revelou o nome da candidata, Fernanda Souza. Assim que o nome foi mencionado, Eduardo levantou uma sobrancelha. Ele já tinha ouvido falar dela. Fernanda não se parecia nem um pouco com as mulheres glamorosas com quem ele costumava se envolver. Na verdade, ela era o oposto completo. Uma dedicada acadêmica e ativista social, que evitava os eventos luxuosos e os círculos superficiais nos quais Eduardo prosperava. O que o surpreendeu de verdade foi que Fernanda era considerada pouco atraente. Seu rosto tinha traços severos, faltavam os detalhes delicados valorizados no mundo dele, e seu corpo não seguia os padrões idealizados. Ela se vestia de forma simples, sem nenhuma intenção de atrair olhares, e era conhecida por ser tão inflexível em suas convicções quanto em seu temperamento. Eduardo percebeu que Fernanda odiava tudo o que ele representava: a ostentação, o poder corporativo e a busca incessante por status. Casar com ela parecia impensável, mas recusar significaria admitir que ele não conseguia conquistar nenhuma mulher. Com o incentivo do álcool e o desafio inflamando seu orgulho, ele aceitou a aposta. 6 meses com uma mulher que jamais o escolheria voluntariamente. Era a chance de provar que ele poderia, de alguma forma, conquistar até mesmo a personalidade mais resistente. Na manhã seguinte, Eduardo chegou cedo ao seu moderno escritório na Avenida Paulista. Sem dar maiores explicações, ele mandou chamar Fernanda, com a confiança de que sua convocação despertaria tanto desconforto quanto curiosidade. Ele já imaginava que ela chegaria com um olhar carrancudo, se perguntando o que um homem como ele faria com alguém como ela, mas isso não importava para ele. Logo, as câmeras de segurança registraram sua chegada. Fernanda entrou no prédio com uma postura firme, carregando uma bolsa de couro já gasta e vestindo roupas simples, sem qualquer ostentação. Seu cabelo estava preso num coque despretensioso e ela nem sequer usava maquiagem. Ela examinou rapidamente o saguão, sem prestar atenção na decoração luxuosa ao redor. Sentado em seu escritório, Eduardo resolveu testar a determinação dela. Fez-a esperar de propósito, enquanto observava sua reação pelas câmeras de segurança. Ele estava acostumado a ver mulheres ficando ansiosas com qualquer atraso,
checando seus celulares, se mexendo inquietas ou tentando flertar com os assistentes. Mas Fernanda, em vez de demonstrar impaciência, abriu sua bolsa, pegou um livro e começou a ler. Essa atitude inesperada o intrigou. A mulher que ele esperava ver nervosa parecia totalmente alheia à sua ausência, indiferente ao jogo de poder que ele tentava impor. Após 40 minutos de espera, ele finalmente a chamou para seu escritório. Ela entrou com confiança, parando, bem diante de sua mesa, sem demonstrar nenhum sinal de nervosismo. Seus olhos o analisavam com uma mistura de desconfiança e tédio, como se estivesse avaliando um homem previsível. Eduardo então cruzou os dedos sobre a mesa e foi direto ao assunto. Explicou a proposta, sem rodeios, esperando que Fernanda reagisse com choque ou indignação. Contou sobre o casamento de 6 meses, enfatizando que não haveria nenhum benefício financeiro. Para a maioria, a oferta pareceria absurda, até insultante, mas Fernanda permaneceu em silêncio por alguns instantes, apenas observando-o. Para sua surpresa, ela concordou. Eduardo piscou várias vezes, como se não conseguisse acreditar no que ouvia. Ela não fez perguntas, não demonstrou irritação ou riu. Ao invés disso, impôs suas próprias condições. Não largaria seu emprego na universidade, não mudaria sua rotina e não se transformaria numa esposa decorativa para ser exibida em eventos. Para ela, o casamento seria apenas uma formalidade, nada além disso. O tom frio e decidido com que ela falou deixou Eduardo desconcertado. Ele esperava alguma resistência, talvez uma barganha ou até insultos, mas Fernanda tratou a situação como se nada tivesse importância, como se sua presença ali não tivesse impacto nenhum. Quando ele tentou provocá-la, insinuando que o mundo dela era mais complicado do que ela imaginava, Fernanda o desafiou com palavras afiadas, dizendo que ele vivia numa bolha de ego, num mundo superficial onde apenas dinheiro e poder importavam. E questionou se ele já havia contribuído de forma significativa, além de acumular fortunas e fechar negócios. Sua voz permaneceu firme, e seu olhar inabalável. Acostumado a ser admirado, Eduardo sentiu uma irritação que nunca tinha experimentado. Antes, não tanto por ter sido insultado, mas porque as palavras dela continham uma verdade que ele não conseguia refutar. Quando a conversa terminou e Fernanda se levantou para sair, Eduardo a observou com outros olhos. Ela era diferente, não apenas por sua aparência, mas pela força, inteligência e resistência que demonstrava contra o poder que ele costumava exercer. Mais tarde, naquela tarde caótica, entre reuniões estratégicas e ligações envolvendo negócios milionários, Eduardo recebeu um e-mail direto de Fernanda com o assunto data do casamento. Esperando talvez uma sugestão para ajustar a data conforme sua agenda, ele ficou surpreso ao ver que ela já havia decidido tudo. A data estava marcada para uma quarta-feira de manhã, no cartório central de São Paulo, sem consulta, sem considerar sua agenda ou deixar margem para negociação. Por um momento, Eduardo pensou em ignorar a mensagem. Afinal, ele sempre estava no controle, e não Fernanda. Quem ela pensava que era para escolher a data sem consultá-lo? Seu instinto inicial foi mandar seu assistente remarcar tudo, mas antes de agir, ele resolveu ligar para ela. Fernanda atendeu na segunda chamada, como se já esperasse a ligação. «Espero que tenha visto minha mensagem», disse ela sem formalidades. Sentado em sua cadeira de couro, Eduardo tentou manter a compostura. «Eu vi, mas quarta-feira não funciona para mim», respondeu ele. «Para mim funciona», replicou ela, sem hesitar. Houve um breve silêncio. Eduardo não estava acostumado a ser contradito de forma tão direta. «Tenho reuniões importantes na mês. Quarta-feira. Se não puder se ajustar, não haverá casamento». Sem esperar resposta, ela desligou. Eduardo ficou olhando o telefone atônito. Não lembrava da última vez que alguém o cortara assim. Aquele homem, que sempre estabelecia prazos e comandava negociações, agora tinha que ajustar sua agenda para se casar num dia que ele não escolhera. Na manhã do casamento, Eduardo,
Chegou ao cartório impecavelmente vestido com um terno azul marinho feito sob medida, usando um relógio suíço de alta qualidade e abotoaduras de ouro. Sua postura demonstrava a consciência do impacto de sua presença. Ele sempre chamava atenção. Mas ao avistar Fernanda, percebeu que ela não havia se preocupado em se arrumar para a ocasião. Em vez de um vestido elegante ou sinais de preparação, ela usava um terno modesto com sapatos baixos, o cabelo preso num coque simples e o rosto sem maquiagem. Carregava apenas uma pasta com documentos, sem nenhum indício de que aquele dia fosse especial. O juiz conduziu a cerimônia sem cerimônia, conferindo assinaturas e lendo os termos do casamento com a mesmice de quem já havia realizado dezenas de casamentos no dia. Não havia flores, música, convidados ou qualquer sinal de celebração, apenas um contrato simplificado. Quando chegou a hora de finalizar a cerimônia, Eduardo, por protocolo, se inclinou levemente para um beijo simbólico, determinado a manter as aparências, mesmo num casamento de conveniência. Mas antes que pudesse completar o gesto, Fernanda levantou a mão e segurou firmemente sua mão. "Isso é o bastante", disse ela, olhando diretamente em seus olhos. Foi um gesto calculado, uma fronteira clara, sem margem para dúvidas. Aquilo era apenas um acordo, nada mais. Eduardo não sabia se incomodava mais pelo fato de ter sido rejeitado em público ou pela naturalidade com que Fernanda o dispensou, como se ele fosse irrelevante. Ao saírem do cartório, Eduardo tentou retomar o controle da situação. Mesmo que o casamento fosse apenas um contrato, ele ainda era um homem influente e não podia simplesmente deixar sua esposa desaparecer depois da cerimônia. "Vamos almoçar", sugeriu, apontando para um estacionamento de luxo próximo. "Conheço um restaurante fantástico em Santa Fé." Fernanda o olhou sem demonstrar o menor interesse. "Tenho uma reunião com meus alunos na universidade. Você pode remarcar." A recusa foi imediata e sem margem para discussão. Eduardo ficou surpreso. Nunca ninguém tinha recusado um convite seu antes, principalmente para um dos restaurantes mais exclusivos da cidade. Ele esperava algum tipo de resistência, talvez até uma provocação, mas ser ignorado completamente era algo novo. "É só um almoço, Fernanda. Podemos conversar sobre alguns detalhes do casamento. Tudo já está acertado", insistiu ele. Mas ela apenas ergueu a mão para chamar um táxi. Eduardo assistiu, perplexo, enquanto ela entrava no carro sem olhar para trás. Nem se preocupou em esperar que ele abrisse a porta ou perguntasse como voltaria para casa. Simplesmente partiu. De volta ao carro, Eduardo permaneceu em silêncio. Por alguns minutos. Num impulso, ele pediu ao seu assistente para reunir todas as informações sobre os projetos sociais de Fernanda. Ele precisava entender melhor a mulher que agora era sua esposa. Sempre acreditou que dinheiro e poder eram irresistíveis, que todos tinham um preço, mas Fernanda claramente não se interessava por isso. Pela primeira vez, Eduardo sentiu que não estava mais no controle do jogo. Mais tarde, um envelope elegante chegou, com letras douradas anunciando o evento beneficente mais exclusivo do ano. Era uma daquelas reuniões que reunia as figuras mais influentes, empresários de ponta, políticos, membros da realeza internacional e socialites que ditavam tendências com um simples aperto de mão. Eduardo nunca perdia esses eventos. Não eram apenas festas luxuosas, mas verdadeiros palcos de conexões valiosas. Ele decidiu levar Fernanda com ele, não por desejar sua companhia, mas porque sabia que aquele ambiente não era o dela. Imaginava que entre pessoas vestidas de forma impecável e em círculos tão fechados, Fernanda sentiria o desconforto de não pertencer. Mesmo que ela não se impressionasse com sua riqueza, naquele meio ela poderia perceber que fazer parte daquele mundo exigia algo além de um sobrenome influente. Naquela noite, Eduardo esperou por Fernanda na entrada do hotel, preparado para encarar olhares curiosos e comentários discretos. Vestia um smoking feito sob medida, sapatos italianos e exibia a confiança habitual que o acompanhava em cada evento. Quando Fernanda finalmente apareceu, não usava um vestido chamativo nem joias reluzentes. Em vez disso,
Optou por um conjunto, elegante e sóbrio, que exalava autoridade sem ostentação. Seu cabelo, normalmente preso de maneira simples, agora caía em ondas naturais ao redor do rosto. O que mais chamou a atenção de Eduardo foi sua postura. Ela caminhava com uma confiança inabalável, como se o luxo ao redor não tivesse efeito nenhum sobre ela. Ao entrarem no salão principal, todos os olhares se voltaram para eles. Alguns olhavam discretamente, enquanto outros demonstravam curiosidade de forma mais aberta. Todos queriam ver como aquela mulher, famosa por criticar as práticas predatórias dos negócios, reagiria ao ambiente de extremo luxo. Mas Fernanda não hesitou. Enquanto Eduardo cumprimentava os convidados, ela se afastou para iniciar suas próprias conversas. O que começou como mera curiosidade, logo se transformou em genuína admiração. Empresários que antes se limitavam a conversas superficiais sobre investimentos se viram envolvidos em debates profundos sobre impacto social, sustentabilidade e educação com Fernanda. Ela não só conduzia a conversa, como também desafiava ideias, apresentava dados e fazia observações que capturavam a atenção de todos. Observando-a de longe, Eduardo percebeu que era ele quem começava a se sentir deslocado. Carlos, segurando um copo de uísque e com um sorriso contido, comentou: "Eu achei que ela ficaria perdida, mas olha só. Sua esposa está roubando a cena sem precisar de brilhos ou um nome famoso." Eduardo não respondeu de imediato, mas algo na cena o incomodava profundamente. Não era raiva nem orgulho, era puro desconforto. Pouco tempo depois, comentários e cochichos começaram a circular entre os convidados. Alguns sussurravam discretamente, enquanto outros riam abertamente e lançavam olhares de desdém. Mulheres de círculos sociais semelhantes aos de Eduardo faziam observações duras sobre a aparência de Fernanda, insinuando que ela jamais seria uma esposa adequada para um homem do seu calibre. Homens, disfarçando o sarcasmo de forma brincalhona, questionavam como ele poderia ter trocado suas namoradas, sempre modelos ou celebridades, por alguém tão simples. Eduardo nunca se importara com esses comentários, pois sempre fora ele quem ditava as regras. Mas pela primeira vez, ele sentiu um desconforto real ao ouvir alguém dizer, com um sorriso torto, que Fernanda claramente não combinava com ele. Sentindo algo estranho crescer dentro de si, ele respondeu friamente: "Engraçado, porque ninguém aqui falou com metade da inteligência que ela tem." O salão ficou em silêncio. Pela primeira vez, Eduardo percebeu que estava mais afetado pelas críticas do que esperava. Ao voltar seu olhar para Fernanda, ele se deu conta de algo ainda mais surpreendente. Enquanto a ouvia debater ideias, absorvia mais informações do que jamais imaginara. Cada argumento que ela fazia sobre responsabilidade social despertava um interesse novo em Eduardo. Um tema que antes lhe parecia distante e agora fazia todo sentido. Conforme o evento se encerrava, ele sentiu algo que nunca esperara. Em vez de ser notado por sua fortuna ou poder, agora era reconhecido por falar de algo verdadeiramente significativo, o que lhe proporcionava uma satisfação diferente. Enquanto isso, Carlos observava tudo com um sorriso discreto. O jogo havia mudado completamente, e talvez Eduardo ainda nem tivesse percebido o quanto. Durante anos, ele construiu sua empresa por meio de aquisições estratégicas, fusões agressivas e decisões calculadas que transformaram seu império imobiliário em uma potência. Cada movimento era planejado para maximizar lucros, eliminar concorrentes e garantir seu lugar entre os maiores empresários do país. Nada era deixado ao acaso, até que, de repente, o acaso o surpreendeu. Relatórios começaram a mostrar números preocupantes. Contratos multimilionários com redes educacionais foram cancelados de repente. Investidores retiraram seus recursos e parceiros estratégicos hesitaram em renovar acordos. Inicialmente, Eduardo achou que era apenas uma flutuação natural do mercado, mas conforme os dias passavam e as perdas aumentavam, ficou claro que algo muito maior estava acontecendo. O conselho de administração passou a pressioná-lo,
Executivos exigiam explicações e acionistas queriam garantias. A Moreira em Associados nunca tinha enfrentado um golpe tão inesperado, e Eduardo se viu forçado a buscar explicações. Foi então que um relatório chamou sua atenção. Um grande projeto social ligado à educação pública se tornara um dos maiores opositores de sua empresa. Inadvertidamente, a Moreira em Associados havia tomado decisões que prejudicavam programas educacionais apoiados por fundações independentes. Ao revisar os dados, apareceu um nome familiar entre os responsáveis: Fernanda Souza. A conexão era impossível de ignorar. Pela primeira vez, desde que aceitou aquele casamento absurdo, Eduardo percebeu que Fernanda estava muito mais envolvida em seu mundo do que imaginava. Pior ainda, ela poderia ser uma das responsáveis pelas dificuldades que sua empresa enfrentava. Sem avisá-la, ele decidiu fazer uma visita naquela tarde. Seu carro deslizou pelas ruas movimentadas de São Paulo, rumo a um bairro distante dos arranha-céus aos quais estava acostumado. O endereço o levou a um centro comunitário, um prédio simples, sem letreiros chamativos ou patrocinadores corporativos de grande porte. Ao sair do carro, ele imediatamente se sentiu deslocado. Tudo ali contrastava fortemente com seu universo. Corredores desgastados, salas de aula modestas, crianças descalças e professores engajados em animadas conversas com pequenos grupos de alunos. Mas o que mais chamou sua atenção foi Fernanda, sentada no pátio, cercada por um grupo de adolescentes que a ouviam atentamente. Ela falava com paixão, seus olhos brilhavam ao explicar sobre oportunidades educacionais e como o conhecimento poderia transformar vidas. Naquele momento, ela não era a mulher fria e distante que ele conhecia. Era completamente diferente. Eduardo ficou observando por um tempo, e então se obrigou a se aproximar. Quando Fernanda o viu, seu olhar endureceu. "O que você está fazendo aqui?" ela perguntou. "Precisamos conversar", respondeu ele, ignorando a presença dos estudantes. Fernanda se levantou, murmurou algumas palavras aos jovens e caminhou em sua direção, com os braços cruzados. "Se você veio para me convencer a abandonar meus projetos, está perdendo seu tempo. Não estou pedindo nada. Só quero entender exatamente o que você pretende contra a minha organização." Ela soltou uma risada curta, sem humor. "Você realmente acha que tudo gira em torno da sua empresa, não é?" disse, gesticulando para o ambiente ao redor. "Olhe ao redor, Eduardo. Não estou lutando contra você. Estou lutando por essas pessoas." Eduardo estreitou os olhos, mas antes que pudesse responder, Carlos interveio. Interessante como o destino faz as peças se encaixarem. Aproximando-se com um ar enigmático, diferente da atenção de Eduardo, Carlos perguntou: "O que você quer dizer com isso?" com um tom levemente irritado. Ele suspirou, cruzou os braços e continuou: "Talvez seja a hora de você ouvir toda a história." Os três se dirigiram para uma sala vazia no centro comunitário. Fernanda ficou em silêncio, encarando o irmão com um olhar de rancor. Carlos se encostou em uma mesa e começou a falar. "Você sabia que, há muitos anos, existia uma editora chamada Souza Editora?" Eduardo ficou em silêncio, mas o nome despertou uma lembrança vaga, embora ele não conseguisse recordar os detalhes. "Pertencia ao nosso pai", continuou Carlos com calma. "Era uma editora independente que publicava livros didáticos acessíveis para escolas públicas. Meu pai realmente acreditava que a educação podia mudar vidas. Ele era um idealista, mas idealistas nem sempre sobrevivem no mundo dos negócios." Eduardo engoliu seco, sentindo um aperto no peito. "O que aconteceu?" perguntou ele. "A Moreira em Associados foi responsável", respondeu Fernanda finalmente, com uma voz fria. "Seu império imobiliário expulsou a nossa editora do prédio onde ela funcionava, um pequeno revés para você, mas uma sentença de morte para nós. Meu pai nunca se recuperou. A editora faliu e pouco tempo depois, ele adoeceu." Nesse momento, Eduardo sentiu um remorso que há muito não experimentava. Então, Carlos retirou um envelope do bolso e o entregou a ele. "Isso foi deixado para você",
disse. Eduardo pegou o envelope com as mãos levemente trêmulas e viu o nome Daniel Souza impresso na frente. Devagar, abriu o envelope e retirou uma carta amarelada. Enquanto lia, seu estômago se revirava. As palavras de Daniel não eram de ódio ou vingança, mas de desapontamento. Ele pedia para que Eduardo visse além do dinheiro, entendendo que suas decisões de negócios não eram apenas números numa planilha, mas afetavam vidas reais, sem chance de recomeço para aqueles cujas histórias foram apagadas pelo poder. Ao terminar, as mãos de Eduardo tremiam como nunca. Eduardo Moreira começou a se perguntar se ele realmente havia construído algo de valor, se todo o império que ergueu valia o preço das vidas que esmagou pelo caminho. Naquela noite, num salão de eventos elegantemente iluminado, mas sem excessos, o foco estava nas causas sociais, e não no luxo. Empresários, ativistas e acadêmicos circulavam entre as mesas, trocando ideias e contatos, enquanto palestrantes subiam ao palco para discutir os desafios da educação no país. Eduardo estava lá como convidado especial. Desde que passou a compreender a importância dos projetos sociais, ele tentava se envolver mais nesses círculos, em parte para provar algo a Fernanda, e em parte porque começava a acreditar que sua participação poderia realmente fazer a diferença. Em outro canto do salão, Fernanda conversava com um grupo de professores e representantes de comunidades carentes. Vestida de forma simples, mas com uma presença marcante, ela chamou a atenção de Eduardo, que a observava com o coração apertado. Ele sabia que precisava confessar a verdade. Não fazia mais sentido esconder o que havia feito. Admitia para si mesmo que cometeu erros no passado, mesmo que sem intenção, e que seu império fora construído sobre bases que nunca se deu ao trabalho de analisar. Agora, diante de Fernanda e da herança de seu pai, ele não podia mais ignorar o que havia feito. Esperando até que ela ficasse sozinha perto de uma mesa com um copo d'água, ele se aproximou lentamente. "Precisamos conversar", disse ele. Surpresa com o tom sério, Fernanda respondeu: "Sim, é importante." Sua voz trazia o cansaço dos dias intensos que viveram, enquanto a relação já frágil oscilava entre uma convivência fria e momentos breves de trégua. Eles se retiraram para um canto mais reservado do salão. Eduardo hesitou por um instante, mas sabia que não podia adiar mais. "Fernanda, descobri algo que você precisa saber, sobre o seu pai", disse ele. Ela franziu a testa e cruzou os braços. "Como assim?", perguntou. Respirando fundo, Eduardo continuou. "A Moreira em Associados foi responsável pela falência da editora do seu pai." Suas palavras pairaram no ar como um golpe invisível, demorando para se assentar. Fernanda piscou, tentando absorver o que acabara de ouvir. "Nossa empresa comprou o prédio onde a editora Souza funcionava, e isso expulsou a sua empresa, impossibilitando a recuperação do seu pai", repetiu ela. "Eu não sabia disso na época, mas agora sei." O rosto de Fernanda se endureceu ainda. "Mas... então você está me dizendo que minha família foi destruída pelo seu império?" Eduardo tentou manter a compostura, mas o olhar dela o desestabilizou. "Eu não fiz isso de propósito, mas sim, minha empresa foi a causa", admitiu ele. A raiva tomou conta de Fernanda, que deu um passo para trás, como se precisasse de espaço para respirar. "Você sabia disso e nunca me contou. Só descobri agora. E preciso de tempo para entender como espera que eu aceite isso sem me sentir enojada." Sua voz estava carregada de indignação, e Eduardo sentiu o peito apertar. "Fernanda, eu nunca quis destruir a vida do seu pai", tentou dizer, mas ela interrompeu com uma risada amarga. "Isso não importa agora. O fato é que aconteceu. E o pior é que você até tentou me convencer de que estava mudando." A risada dela era amarga, cheia de frustração. "No fundo, você continua sendo o mesmo predador corporativo, sempre fingindo ter consciência, sempre tentando parecer arrependido. No fim das contas, tudo gira em torno de como você se sente sobre sua própria culpa." Eduardo engoliu em seco.
Ele podia debater sobre negócios o dia todo, mas não sabia como responder às palavras dela. Eu entendo que você esteja com raiva, mas você realmente não entende nada, disse ela, os olhos cheios de fúria, não de tristeza. Você destruiu a vida do meu pai e agora espera que eu te perdoe. Eduardo ficou sem palavras, sentindo-se mais impotente do que nunca. Então, sem dizer mais nada, Fernanda virou as costas e saiu, deixando-o sozinho no meio do salão, sentindo-se completamente isolado. Nos dias que se seguiram, Fernanda se recusou a falar com ele. O casamento de conveniência, que antes não significava nada, agora pesava sobre os dois, e o silêncio entre eles se tornava quase insuportável. Eduardo sabia que desculpas não bastariam, e foi então que decidiu agir. Passou noites revisando documentos, traçando estratégias e buscando uma forma de reparar os erros do passado. A antiga editora havia sido extinta, mas seu legado ainda poderia ser reconstruído. Reuniu investidores, criou um fundo especial para apoiar escritores independentes e garantiu que cada etapa fosse conduzida com total integridade. A nova editora seria financiada por ele, mas operaria de forma autônoma, sem interferência da Moreira em associados. Quando tudo ficou pronto, ele colocou os documentos em um envelope, sem assinar com seu nome nem incluir um cartão de visita. Naquela mesma tarde, Eduardo dirigiu até a instituição onde Fernanda trabalhava. Ela não estava lá, e talvez isso fosse melhor. Deixou o envelope sobre a mesa dela e saiu, sem esperar qualquer resposta. Agora tudo o que restava era o tempo. Será que aquilo seria suficiente para que Fernanda o perdoasse? Ele não sabia, mas pela primeira vez, Eduardo não estava fazendo algo apenas para si mesmo. Estava tentando fazer a coisa certa. Por mais de 1 hora, Fernanda segurou o envelope em suas mãos. Ele repousava sobre a mesa da instituição, selado e sem marcas identificadoras. Poderia facilmente ser apenas mais um documento burocrático ou um relatório financeiro, mas ela sabia de quem vinha. Respirou fundo antes de abri-lo. Dentro, encontrou um plano detalhado. Um projeto minuciosamente planejado para reconstruir a antiga editora Souza. A iniciativa visava lançar um novo selo editorial focado em escritores independentes e materiais educacionais acessíveis. Havia orçamentos, diretrizes operacionais e um sólido plano financeiro, tudo sem interferência direta da Moreira em associados. Eduardo financiaria o projeto, mas não teria controle sobre ele. Fernanda passou os olhos pelas páginas, analisando cada detalhe com uma mistura de ceticismo e interesse. O projeto era bem elaborado, mas a grande questão não estava nos números ou estratégias, estava no homem por trás dele. Será que Eduardo realmente havia mudado ou era apenas mais uma tentativa de redenção? Durante anos, Eduardo Moreira simbolizara tudo o que Fernanda desprezava no mundo corporativo. Agora, ele oferecia algo que poderia restaurar o legado de seu pai. Mas Fernanda sabia que intenções só se provam com ações, não com palavras. Ela não ligou para ele, não agradeceu, nem contou a ninguém sobre o envelope. Apenas guardou os papéis e decidiu esperar para ver se Eduardo realmente queria mudar, sem que ela precisasse exigir isso. Dias depois, enquanto participava de uma feira do livro no Rio de Janeiro, ela o viu. Eduardo estava lá, de maneira discreta, sem seguranças ou o alarde habitual de um grande empresário. Ele vagava pelos estandes, ouvia as conversas, pegava livros e prestava atenção às discussões sobre literatura e educação. Ele não se aproximou dela nem tentou chamar a atenção. Simplesmente estava presente. Isso a incomodava mais do que se ele tivesse feito questão de falar. Uma feira do livro não era o tipo de evento que Eduardo costumava frequentar, ou, pelo menos não o homem que ela conhecia. Mas o homem que agora se mostrava, ouvindo atentamente uma palestra sobre políticas de leitura pública, parecia diferente. Nas semanas seguintes, ela começou a vê-lo em outros eventos, sem alarde, sem discursos grandiosos. Eduardo passou a participar de conferências sobre impacto social e reuniões sobre responsabilidade social, eventos que nunca teriam figurado na sua agenda anterior. Ele não estava tentando impressioná-la ou forçar uma conversa. Estava apenas lá, presente e atento.
Dentro dela, uma parte queria acreditar que tudo aquilo era apenas uma estratégia, uma maneira de manipular a narrativa a seu favor. Mas outra parte começou a duvidar se ele realmente estava mudando. Depois de semanas de silêncio, ela decidiu procurá-lo. Encontrou-o na sede da Moreira em Associados, num dos prédios altos que dominavam a cidade. Eduardo estava sozinho, olhando para o horizonte, quando ela entrou sem avisar. "Achei que você não falaria mais comigo", disse ele, surpreso ao vê-la. Cruzando os braços, ele acrescentou: "Ainda não decidi o que fazer." Fernanda jogou o envelope com os documentos sobre a mesa dele e perguntou: "Você realmente quer seguir com isso? Se eu não tivesse começado, não estaríamos aqui. Por que você começou?" Eduardo olhou para ela por um longo momento, como se procurasse as palavras certas. "Estou cansado de ser o homem que destrói tudo", confessou, surpreendendo-a. "E você acha que financiar uma editora vai compensar tudo o que você fez?" Ela desafiou. "Não vai consertar tudo, mas é um começo", respondeu ele sinceramente. Fernanda analisou o rosto dele e notou algo diferente. Menos arrogância, menos certeza absoluta. Pela primeira vez, ela acreditou que ele pudesse estar sendo honesto. "Se isso é apenas o começo, Eduardo, então o que vem depois?" Ele perguntou, voltando o olhar para a cidade, como se buscasse respostas entre os prédios que ajudara a erguer. "Ainda estou tentando descobrir", admitiu. Fernanda não disse mais nada, apenas pegou os documentos novamente e saiu, mas dessa vez sem descartar totalmente a possibilidade de confiar nele. Nos meses que se seguiram, Eduardo provou que suas intenções iam além de um simples projeto de redenção. Ele implementou uma reformulação completa na Moreira em Associados, eliminando investimentos predatórios, encerrando contratos abusivos e redirecionando recursos para iniciativas de impacto social. Suas mudanças encontraram resistência. Acionistas questionavam sua sanidade, executivos ameaçavam sair e o conselho pressionava ainda mais. Mas pela primeira vez, Eduardo não se preocupava em agradar os investidores. Estava focado em fazer algo que realmente importasse. O impacto das novas políticas reverberou como um terremoto dentro da empresa. Durante anos, a empresa prosperou com um modelo de crescimento agressivo, maximização de lucros e expansão desenfreada, mas sob sua nova liderança, esses velhos paradigmas estavam sendo desafiados. Os primeiros sinais de instabilidade surgiram quando contratos predatórios foram suspensos e investimentos especulativos foram redirecionados para projetos sociais. Acionistas, acostumados a retornos altos e previsíveis, inicialmente responderam, com reuniões discretas e e-mails cautelosos, questionando a viabilidade das mudanças. Contudo, à medida que os relatórios trimestrais mostravam uma queda nos lucros imediatos, a resistência se transformou em revolta aberta. Diretores seniores exigiam explicações, as reuniões tornaram-se tensas e rumores começaram a vazar para a imprensa, sugerindo que Eduardo estava transformando um império bilionário em um experimento utópico. O ponto de ruptura ocorreu quando um grupo de acionistas forçou o conselho a convocar uma reunião de emergência para discutir sua possível demissão, argumentando que, se Eduardo continuasse à frente, a empresa acabaria entrando em colapso. Naquela noite, sentado em seu escritório envidraçado no topo da torre da Moreira em Associados, Eduardo olhou para a cidade iluminada abaixo. Durante anos, aquela vista lembrava-o de seu sucesso, mas agora parecia um símbolo frágil de tudo o que ele poderia perder. O telefone tocou. "Carlos, eu já sei o que você vai dizer, mas você continua aí sem fazer nada", ouviu-se a voz frustrada de Carlos. "Eles vão te arrancar dessa cadeira sem hesitar. Você se confrontou com um sistema que não perdoa os idealistas." Eduardo fechou os olhos por um instante e respondeu, "Eu não sou um idealista." Depois de uma pausa, Carlos continuou, "Então prove. Convença essas pessoas de que essa mudança não é apenas uma caprichada. Mostre algo que realmente importe." Eduardo sabia que pedir ajuda a Fernanda significaria admitir que não conseguia resolver tudo sozinho. No dia seguinte, ele foi até a instituição onde Fernanda trabalhava. Ela o recebeu em seu escritório,
visivelmente cética desde a revelação sobre todos os acontecimentos recentes. Continua.